Fluminense e Grêmio, Campeonato Brasileiro estreia do Brasileirão 2026 no dia 28 de janeiro. Depois de muito tempo, sabe-se lá quantos anos, o Fluminense volta a jogar uma partida de Campeonato Brasileiro, estreando em janeiro. Muita coisa vai estar diferente esse ano, tá? Pode apostar que esse Brasileirão vai ser único. E claro, único também é o like que eu peço neste vídeo aqui, enquanto eu te aviso que tudo o que você precisa saber sobre Fluminense e Grêmio, a estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta enquanto você se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você quiser, se inscreve aqui no canal também se você curtiu o nosso conteúdo. A gente fala aqui no vídeo de hoje sobre Fluminense e Grêmio, jogo que acontece nesta quarta-feira no Maracanã. É a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro e a bola rola às 19h30, 7h30 da noite. Tá? A transmissão oficial vai ser pela Record, pela Cazé TV e pelo Premiere. Mas você sabe, a nossa transmissão em áudio começa aqui às 5h30, a gente ao vivo, direto do Maracanã, já mostrando ali todas as imagens, toda aquela cobertura do lado de fora, aquelas entrevistas, aquele programa de pré-jogo animado e com muita informação e debate sobre o Fluminense, com foco no Fluminense, tá? Esse é o nosso diferencial. Depois, para quem gosta da minha narração, gosta dos comentários do Lessa, da nossa equipe, da nossa visão tricolor, você acompanha a nossa transmissão em áudio aqui também no Raiz Tricolor e lá no Jornada KTO e em todos os grupos, os canais do grupo Jornada KTO, beleza? Vamos lá. Como eu falei, 7h30 tem jogo hoje do Fluminense. Deixa eu só falar da arbitragem antes. Quem apita o jogo é David Oliveira Lacerda, árbitro do Espírito Santo, árbitro jovem, que em jogos do Fluminense fez boas arbitragens. Tá? Ele ano passado apita 4 jogos do Fluminense, sendo 3 no Brasileirão, apita um Fla-Flu e vai bem. Ele recentemente apitou, se eu não estou enganado, Atlético Mineiro e Cruzeiro no último domingo, foi muito criticado pela torcida do Atlético Mineiro. Como falei, é um árbitro jovem, né, para um Fluminense e Grêmio, acho que tá ok no cenário geral. Agora, com árbitros profissionais contratados pela CBF, uma das mudanças para o Campeonato Brasileiro 2026. Né? Você vai ter aí, ao longo do ano, árbitros que foram contratados pela CBF para poder prestar serviço ao longo do ano e vão ser rebaixados, vão ser, à medida que forem acertando ou errando nos lances, vai ter uma avaliação. Pelo menos a gente espera que seja algo melhor nessa temporada, a arbitragem dos jogos. Né? Mas a gente fala de Fluminense e Grêmio, não tem muito o que debater de tabela, né? O campeonato está começando agora, mesmo o regulamento do ano passado, não tem nenhuma novidade nisso. O que dá para a gente dizer? Para eu te mostrar aqui o quão apertado vai ser esse calendário no início do ano, tá? Pensando em Campeonato Brasileiro. Esse início de Brasileirão ele vai ser muito importante porque nesse início o Fluminense está misturando Campeonato Brasileiro com Campeonato Carioca. Você fala, pô, Gabriel, quem liga para Campeonato Carioca? Pois é, não é muita gente que liga, mas a gente liga para clássico, né? Na maioria das vezes a gente liga para clássico. E aí nesse Campeonato Brasileiro, olha só aí a arte que a gente tem, não é nenhuma arte, né? É uma planilha que eu tenho aqui de controle geral. O Fluminense pega o Grêmio hoje, quarta-feira, vindo de um Fla-Flu. No final de semana tem o Botafogo no Engenhão, pelo Carioca. Aí tem o Bahia fora de casa, ou seja, sai de um jogo de Brasileirão para um clássico no gramado sintético para voltar para um jogo contra o Bahia em Salvador, com viagem. Tem um relaxamento ali contra o Maricá para depois já ter outro clássico contra o Botafogo antes do Carnaval. E no meio do Carnaval tem quartas de final que pode acabar sendo um Fluminense e Vasco. Então assim, é uma sequência onde só o jogo do Maricá é ignorável do Fluminense. Mas pensando em Brasileirão, até a final do Carioca serão só 4 rodadas. Só com jogos muito importantes. São 4 jogos pesados do Fluminense no início de Brasileirão, né? É o Grêmio em casa, é o Bahia fora, o Bahia, sem dúvida nenhuma. Top 6 times do Campeonato Brasileiro hoje, ele de provável de terminar nas primeiras posições. O Botafogo, que é um clássico estadual, e o Palmeiras fora de casa. É uma sequência pesada no início. E depois fecha essa primeira parte com 4 jogos seguidos, aí com jogos um pouco mais tranquilos, né? Atlético Paranaense em casa, Atlético Mineiro em casa, mas com um clássico com o Vasco e com a maior viagem contra o Remo lá provavelmente no Mangueirão, mas enfim, lá em Belém.
Então esse início vai acabar sendo muito importante. O Fluminense começa o Campeonato Carioca ganhando os 2 jogos que jogou com o seu time principal, né, Nova Iguaçu e Flamengo, mesmo que tenha rodado o time. A priorização parece ter sido dada para o Campeonato Brasileiro e eu acho correto, né, ainda mais com a gente tendo vencido o Clássico e cumprindo ali o pré-requisito para se poupar o time, que é vencer o jogo, né? Mesmo com reserva, vencer o jogo, o primeiro pré-requisito é esse. Vamos falar de bola e campo agora, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre o Fluminense e sobre esse Grêmio, que também vem com pouquíssimos jogos até agora lá no Campeonato Gaúcho. Vamos lá, tá? Bola e campo. A gente fala rapidamente, eu vou só falar do retrospecto recente. Um detalhe sobre Fluminense e Grêmio de retrospecto recente. A gente vinha de 8 derrotas seguidas para o Grêmio. Seguidas. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Não tinha Copa do Brasil, não. Libertadores e Brasileirão. Depois dessas 8 derrotas seguidas, dos últimos 4 jogos a gente ganhou 3 e empatou 1. Então, pelo menos o retrospecto está bem positivo. O que a gente empatou, inclusive, foi aquele jogo clássico do Marcelo com o Mano Menezes e da demissão do Marcelo. Mas vamos agora para o retrospecto recente do Fluminense. Eu já mostrei aí, o Fluminense no Carioca ganhou o Madureira, perdeu para o Boa Vista, e aí com o time titular enfrentou o Nova Iguaçu e ganhou, perdeu do Flamengo. Pensando em time, né, tem preocupações com a bola aérea, essa que está aí na tela é a provável escalação do Fluminense para o jogo, tá? Goleiro Fábio no gol. Na lateral direita, a volta de Samuel Xavier, diferente do que aconteceu no Fla-Flu. Uma manutenção na zaga, saindo ali o que era provável, de repente ter o Ignacio, mas mantendo James e Freitas. E a lateral esquerda, provavelmente com o René, mas com a possibilidade do Arana. Para discutir sobre a defesa, primeiro, precisamos falar sobre escanteios, principalmente, que a gente fala bola aérea, mas foi principalmente em escanteios. Foi um drama nos jogos em que tinha James e Igor Rabelo. Foi um drama nos jogos em que a gente teve Freitas e Ignacio. Foi um drama no jogo que a gente teve James e Freitas. A bola de escanteio defensiva do Fluminense, ela foi um drama tendo o Vitor Eudes sendo o Fábio. Me parece ser algo de organização. Foi um drama tendo John Kennedy, foi um drama tendo Everaldo, que volta também para apoiar. Nos 4 jogos que a gente disputou, os 4 times que a gente enfrentou até agora, todos os 4 fizeram um gol de bola de escanteio na gente. Todos eles fizeram. Isso é muito preocupante. E se fossem só os gols, seriam coincidência. Mas não são só os gols. Todos os jogos tiveram outros lances que poderiam ter saído gols e acabaram não ter saído de bola aérea. É preocupante, ainda mais para o Grêmio, que tem 2 zagueiros altos, como Wagner Leonardo e Gustavo Martins, mas principalmente o Carlos Vinícius, centroavante, que está com faro de gol muito apurado. Na lateral esquerda, só um outro detalhe também, que é assim, Gabriel, dúvida entre René e Guilherme Arana? Eu acho que o Arana é muito mais jogador do que o René e deve ser titular ao longo do ano. Mas acho que rola também no Zubeldia uma calma da adaptação do Arana, para de repente não entrar e estar desentrosado e acabar prejudicando o jogador. E rola também uma hierarquia de grupo também, dele olhar e falar, gente, olha só, ninguém vai ganhar posição aqui com o nome não. O René foi muito bem no ano passado e esse ano ele defende a posição e o Arana tá tentando pegar essa posição dele. Acho que vem um pouco nessa. Meu titular, Guilherme Arana. Pro Clássico até achava que fazia algum sentido o René, pensando defensivamente, pensando no contexto de Fla-Flu que ele já tinha mais. Agora, para Brasileirão, eu iria de Guilherme Arana. Vamos ver como é que vai ser a escolha do Luiz Zubeldia, que por sinal tá de volta ao banco de reservas, né? Depois dessa cirurgia que fez no coração, tá liberado o professor Zuzuba para voltar ao banco de reservas. Meio de campo provavelmente vem com Nonato e Martinelli, além do Lúcio Acosta. A gente fala rapidinho sobre o Nonato, porque Martinelli e Acosta voltam depois de um Fla-Flu com Bernal e Lima, e muita gente ficou falando, primeira pergunta, né? Cadê o Hércules? O Hércules se lesionou no finalzinho do ano passado uma lesão muscular. Tá fazendo tratamento, a lesão demorava cerca de 1 mês para ser tratado, óbvio, teve as férias no meio, que acaba mudando um pouquinho o processo ali também de tratamento, de ida ao CT, mas ele tá fora há um pouquinho mais de 1 mês, então ele tá terminando de recuperar, deve estar disponível já pro jogo contra o Botafogo. Ele já estaria disponível, mas não estaria com ritmo ainda, vai estar disponível pro jogo contra o Botafogo. Então o Hércules e Soteldo são 2 lesões do ano passado, que como o calendário achatou e quase não teve férias, as lesões ficaram para esse ano já também de se recuperar. E eu acho que o Zubeldia, muita gente virou e falou, o Bernal foi muito bem no segundo tempo contra o Flamengo e tal, poderia ser Martinelli e Bernal. Eu acho que ainda se tem um olhar muito do Martinelli, apesar do número dele, aí eu vou discordar um pouco, do Martinelli como 8,
que é uma posição que ele fez na reta final da base, mas que no início há muitos relatos de um Martinelli funcionando melhor de 5, ali nas visões bem inferiores mesmo. Depois ele passa a jogar com o André, ele dá um passo à frente. E o Martinelli, no profissional, eu diria que o Martinelli, se você tirar os jogos que ele joga com o André, eu diria que o Martinelli foi mais utilizado como esse primeiro homem na saída de bola do que como um homem mais adiantado. Ele pisa muito na área, ele chega muito por lá, mas tive a impressão dele ser mais utilizado um pouco mais atrás mais vezes. E parece esse o retrato ótico do Zubeldia. O Martinelli sai para entrar o Bernal, o Hércules sai para entrar o Nonato. E essa seria a conta. Martinelli, Bernal e Otávio disputam uma posição. Nonato e Hércules disputam outra posição. Então, não tendo Hércules, mas tendo Martinelli, quem joga é o Nonato. É a visão que me parece ser do Zubeldia. No ataque, Serna e Canóbio, apesar do Savarino estar à disposição, acho que não faz sentido colocá-lo de titular nesse jogo. Primeiro que você não tira o pulmão do time, que é o Canóbio, e você não tira o artilheiro e o resolvedor de jogos, né? Que é o Kevin Serna. Na centroavância, John Kennedy deve ser mantido. Depois do gol no Fla-Flu, não tem por que voltar o Everaldo. E não só o gol, cara. O John Kennedy fez quase que a mesma coisa que fez contra o Madureira, pensando em números, né? Ele dá uma pré-assistência no Fla-Flu, ele dá uma assistência contra o Madureira. Ele faz um gol no Fla-Flu, faz um gol no Madureira. Óbvio, o nível do Flamengo é diferente do Madureira. Mas o principal pra mim não foi só isso. O principal é que o John Kennedy subiu marcação, o John Kennedy correu, o John Kennedy deu bote, o John Kennedy deu carrinho, o John Kennedy tentou roubar a bola, o John Kennedy fez parede bem, tabelou bem, disputou bola no alto e ganhou. Ele fez a parte fora da finalização, que por vezes eu falava, gente, o Everaldo faz isso, por isso que o Zubeldia bota ele titular. Apesar dele finalizar muito pior que o John Kennedy, é porque o Everaldo faz isso aqui que o John Kennedy não faz. E o John Kennedy passou a fazer. Fazendo isso, o John Kennedy já ganha uma moral, ainda mais porque tem uma finalização muito boa. Não à toa tem 2 gols, apesar de uma finalização ter sido errada e ter entrado contra o Madureira. Então, John Kennedy titular, pra mim, merecidamente. E eu espero que o John Kennedy não decepcione o torcedor que tá dando um pouquinho mais de crédito pra ele toda vez. É importante, mais uma vez, é importante falar toda vez. Precisamos de um 9, tá? E o John Kennedy bem não corta. E outra, é hora de ser bem no Brasileirão. Bem no Carioca, o Lelê é todo ano, né? Vamos lá, a gente fala sobre o Grêmio agora, tá? A equipe treinada pelo Luiz Castro, que é muito conhecido pelo perfil mais ofensivo, né? O Luiz Castro acaba sendo esse time mais ofensivo, esse time mais pra frente. É um time que joga bastante num 4-1-4-1, né? E tem algumas mudanças. O Grêmio, no início de ano, venceu o Avenida, perdeu pro São José, goleou o Avenida e o São Luís, ganhou do Guarani de Bagé e perdeu o Grenal, tomando 3 gols em 9 minutos, se eu não estou enganado, dentro do Beira-Rio. Isso deixou o time muito criticado, principalmente num contra 1 do Marcos Rocha pelo lado esquerdo, que pode vir a ser um problema, e o Wagner Leonardo perdendo o combate pro 9 do Inter, o que também é um problema para eles, pensando na gente ter o John Kennedy. Vale destacar, né? Como eu falei, o Luiz Castro é um treinador muito ofensivo, um treinador vertical, agressivo, gosta de ter um monte de jogador pisando na área, gosta de perder a bola e já ter aquela pressão pós-perda, o que é um problema pensando em relação à nossa saída de bola com Freitas e James. Por outro lado também, quem fica fazendo pressão pós-perda abre um pouco a zaga para caso um defensor, e o James e o Freitas tenham essa característica positiva, que às vezes é negativa, que é de arriscar igual um doido. Num risco desse, passa e a gente tem um contra-ataque muito forte para pegar os 2 laterais, principalmente o lateral direito deles, já muito vendido nos lances, né? Já na construção, não. Aí eles têm muita qualidade. O Arthur tem uma saída de bola magnífica. O William é muito bom com a bola no pé. Não vou negar que o Dodi tem a sua qualidade, né, apesar do ranço na saída. E tem 2 pontas, principalmente o TT... O Amuso também, Amuso, eu já vi chamando dos 2 jeitos, né? São muito verticais e o Carlos Vinícius está no momento inspirado. O cara tem 19 partidas pelo Grêmio, 16 gols. É uma média muito absurda, centroavante canhoto, que hoje seria ideal até no Fluminense, pensando em momento. Então, escalação do Grêmio, tá? O Everton, aquele mesmo do Palmeiras, falhou no Grenal, né? O Everton é o goleiro. Marcos Rocha, Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Marlon na lateral esquerda. O meio de campo tem Arthur, William e Dodi. Meio de campo que pega muito pouco na marcação. Com TT, Amuso e Carlos Vinícius. Esse é o provável Grêmio. As mudanças em relação ao Grenal, elas vêm cadê? Tá anotado aqui. A entrada do Dodi
no lugar do Thiaguinho, que um moleque de 17 anos, que obviamente fez essa pegada de marcação sem ainda menor, o Dodge tem marcação, né? O William entrando no lugar do Cristaldo, que acaba dando mais intensidade ali sem a bola, o William se movimenta mais e conduz mais a bola em velocidade, e também o retorno do Gustavo Martins, mas era por questão física mesmo, né? Ele entra no lugar do zagueiro Noriega. Tá aí, tá? Essas são as informações, a análise tática, as possibilidades, e aí agora eu falo da KTO, cara, porque esse é um tipo de jogo. Nas odds para o jogo, o Fluminense é um dos principais times, tá, de favoritismo. O Fluminense só não... Você pega aqui a odd da KTO, né? Quanto menor a odd, mais possibilidade daquilo acontecer. O Fluminense paga 1,72 para vencer o Grêmio no Maracanã. Lembrando que o Fluminense tem uma sequência de como mandante, né, de 11 jogos no Maracanã e 11 vitórias sob o comando de Luiz Ubeldia. Só teve um tropeço no Maracanã, que foi contra o Vasco, num jogo em que não era mandante. O Fluminense paga 1,72, só o Vitória paga menos jogando contra o Remo dentro de casa, 1,68, mas tá ali meio que nessa média, né? Então é uma odd interessante ali de vitória, mas o Fluminense é bem favorito. Vou te dar duas dicas, tá? Primeiro, a chance extra, que você pode utilizar, chance extra de R$20, só se cadastrar na KTO com o link que tá aqui na descrição, clica na aba promoções e vem na chance extra, você tem que apostar pelo seu dispositivo móvel, tem que ser pelo celular, com uma odd mínima de 1,80, tá? Logo depois ali de você aceitar participar. Se você perder a aposta, você ganha até R$20 em aposta grátis, só que é para utilizar pelo celular. Como eu estou aqui pelo computador, eu não vou conseguir fazer ali essa aposta para mostrar para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma múltipla... Eu botei na vitória do Fluminense, mas fiz uma múltipla gigantesca, que envolve vitória do Fluminense, o Canóbio dá um chute a gol pelo menos, tá? Ele tem que acertar o gol pelo menos uma vez. E o Acosta tomar amarelo. O homenzinho pra gostar de amarelo, um Lúcio Acosta, né? Uma doideira. É uma odd 12. Eu botei R$15, não vão me fazer falta. Se o Fluminense, se isso acontecer, volta 180. E também fui aqui na vitória simples do Fluminense, botando aqueles R$10 pra ganhar 17. Se bater a vitória, o Fluminense ganha em casa, eu ganho R$17. Lembrando que se perder, esse dinheiro não vai me fazer a menor diferença. Por isso que eu sempre recomendo para que você tenha noção ao entrar numa casa de aposta, né? O link está aqui na descrição, mas aposte aquilo que você pode perder. Lembrando que é só para maiores de 18 anos. Então é isso, te aguardo às 5h30 da tarde, diretamente do Maracanã, aqui no Raiz Tricolor. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu!